Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Essa daqui é uma aula sobre cálculo estequiométrico e suas relações quantitativas, presente no capítulo 4 do livro. Bom, o princípio básico de cálculos estequiométricos é justamente estequiometria. Estequiometria, como vocês estão vendo aqui, é a relação entre elementos e medida. Estequiometria não se dá somente com a química. Na verdade, são todas as regras de três, né, que você faz correlações entre dois materiais. Você faz correlações entre medidas. A estequiometria, na verdade, você está correlacionando medidas dos elementos. Bom, quando eu digo medida dos elementos, eu estou trabalhando com o que? Com átomos, moléculas, massa, volume ou talvez alguma outra propriedade das substâncias que estão presentes na reação. Toda reação, ela é, digamos assim, mapeada, ela segue um padrão. Esses padrões são chamados de lei da conservação das massas e lei das proporções constantes, e em todas elas utilizam um conceito chamado de massa molar. A lei da conservação das massas foi proposto por Lavoisier na década de não sei quanto, e a lei das proporções por Proust. O que dizem essas leis? As leis das conservações das massas diz que a soma da massa dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou a quantidade de elementos que tem do lado de cá é igual à quantidade de elementos que tem do lado de lá. Se eu tenho duas bolinhas verdes no início, no final eu vou ter duas bolinhas verdes. Mas que esse é o padrão. Para essa reação ocorrer em 100%, ela tem que sempre ocorrer na proporção de 2 para 1 para gerar uma molécula. A lei de Proust afirma isso, que se eu dobrar a quantidade de reagentes na mesma proporção, eu terei os produtos. Né? Se o número de átomos dobra, as massas dobram e a proporção se mantém. Sempre haverá essa proporção, sempre será de 2, nesse caso, 2 pontos verdes para uma bolinha roxa para formar a molécula. Se eu dobro essa quantidade, eu com certeza terei o dobro de produtos. Em termos mais simples, a lei da conservação da massa diz que num sistema fechado, tipo uma panela hermeticamente fechada, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Tipo, se eu uso 1 kg de feijão, meio quilo de feijão e 1 litro d'água e 2 colheres de sal, quando eu cozinhar tudo, eu vou ter a mesma quantidade de material, só que eu vou ter uma feijoada. A lei dá proporções constantes. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Ele está dizendo que para o feijão ficar gostoso, você tem que manter as mesmas proporções. Se você aumenta ou diminui, é porque alguma coisa vai estar em excesso e outra vai estar em menor quantidade. Isso vai alterar tudo. Massa molar. Bom, esse aqui, mol, é um termo que muitos de vocês ficam em dúvidas, né? Bom, vamos lá. Mol é uma unidade de medida que a gente utiliza na química. Todas as moléculas, digamos assim, na sua fórmula molecular, que é, vocês devem saber o que é a fórmula molecular, elas são descritas na forma de mol. Um mol de cada elemento químico, um mol de cada elemento. Tá? O mol, ele é uma unidade de medida. Ele foi proposto por Avogadro, por isso que tem escrito o número de Avogadro, mol, mas que ele representa uma quantidade. Tipo a letra K em física, que K significa 1000, né? O aqui mol, em vez de ser 1000,
é um número muito grande, ó. Como vocês podem ver aqui, é 10 elevado a 23 entidades ou unidades. É unidades. 1000 bolinhas. Quanto é 1000 bolinhas, né? 1000 caroços de feijão, né? 1000, número 1000. Quer dizer que tem 1000 caroços de feijão ali. Agora imagina 10 elevado a 23 caroços de feijões. É muita coisa. Então, para simplificar na nomenclatura, a gente utiliza mol. Mol representa essa quantidade. 6 vezes 10 elevado a 23. Essa quantidade. Aqui, como vocês estão vendo, ó, esse material aqui, as partículas estão vibrando, estão se movimentando, e que um mol, como estou demonstrando, representa essas partículas, 10 elevado a 23, tá bem? Elas estão se movimentando. Tá ali, 10 elevado a 23 partículas, ou moléculas, ou átomos, não importa do que seja, tá bom? Mas que para cada elemento vai ter uma massa diferente. Massa, gramas, massa. Olha só. Aqui temos o cálcio, o metal cálcio, o Ca por aqui, ó. Eu quero fazer uma reação que eu utilizo 1 mol de cálcio. Como a gente sabe, cada elemento químico, né, o Ca, por exemplo, ele tem quantidades diferentes de nêutrons, prótons e elétrons. Então, quando eu junto 10 elevado a 23 átomos desses do cálcio, ele vai ter uma massa diferente. Então, ele vai ter 40 gramas. Diferente da água, que é um elemento mais leve. É uma coisa líquida que a gente bebe, né? Então, eu estou falando de moléculas aqui, ó. H2O. Então, é 10 elevado a 23 moléculas de água. Pesa quanto? Quando eu vou botar na balança, como a gente está aqui, ele vai pesar 18 gramas. Quer dizer o quê? Que 10 elevado a 23, aquele bloquinho que a gente sabe de H2O, se movimentando, como vocês viram lá na partícula, pesa 18 gramas. 18 gramas equivale a essa quantidade de 1 mol de água, tá bom? Estão concatenando aí, né? Pois bem, como a gente descobre a massa molar de uma substância? Esse é um termo massa molar é porque é um termo transitório, é de onde a gente sai do livro, digamos assim, e vamos para a realidade. Porque a gente, na realidade, não trabalhamos com mol. O mol é a unidade de medida da química ou da física que correlaciona quantidades de substâncias que reagem um por vez. Mas que na realidade, quando a gente vai na balança, pesam diferentes. Essas informações molar de 1 mol estão presentes na tabela. Então, por exemplo, essa substância C2H6O, o que é que você faz? Você verifica na tabela quanto pesa cada mol. Então, um carbono pesa 12, um oxigênio pesa 16 e um hidrogênio pesa 1. Aí o que é que você faz? Vai na balança, verifica e multiplica. Ó, se na molécula tenho 2 carbonos, então faço 2 vezes 12. Se o hidrogênio tem 6, então eu faço 6 vezes 1. E o oxigênio 1 dá, somando tudo, 46 gramas. Quer dizer o quê? Que eu vou fazer uma reação e eu preciso dessa substância, eu vou usar 1 mol. Então, eu tenho que ir lá na balança e medir 46 gramas. Mesma coisa são para as outras substâncias. Temos aqui, ó, o lítio, o cloro e 4 oxigênio. Então vou na tabela, eu meço, vou lá ver quanto é que lítio, 30 aqui, 7, né? Cloro 35,45 e oxigênio, que a gente já sabe 16. Fazemos a multiplicação e somamos. Mas vejam isso aqui, ó. Ó, o número 13, fora do parênteses. Quando você vê uma situação dessa, de números e parênteses, você multiplica o que está aqui fora por aqui por dentro, né? A molécula é o amônia, NH4. Quer dizer, essa informação me diz que essa molécula é feita de esse PeO4 e 3 de NH4, né?
Aí, quando a gente mede a massa molar, a gente conta, soma, né, átomos por vez. Então, nessa molécula, eu tenho 3 nitrogênio, 3 vezes 4, 12. 12 hidrogênios, né, ó, 12. 1 P e 4 oxigênio. E que fica assim, ó. Tá bom? Massa molar é você contar quantos átomos tem na molécula, quantos elementos tem na molécula e depois multiplicar pelo seu valor que está na tabela. Então você usa a tabela para consulta, você não decora a tabela. Eu já disse para vocês milhões de vezes, não decora essa tabela, você usa para consultar. E depois você soma os valores. Então, 1 mol dessa substância do fosfato de amônio é 150 gramas e o mol do oxicloreto de lítio é 106,40 gramas. Professor, é necessário esses botar os decimal? Eu digo, é necessário porque é necessário, você tem que saber isso daí, né? Quando a gente vai para um laboratório, quanto mais números depois de a vírgula tiver, melhor, porque a precisão é maior. Mas como estamos agora aprendendo, aprenda esse conceito de identificar a massa molar, tá bom, minha gente? As relações estequiométricas ocorrem quando você tem uma reação. A reação ocorre quando substâncias reagem e geram os produtos. Existem diferentes tipos de reações. Mas o que a gente quer aqui é quantificar essas unidades, essas variáveis. Então, a princípio, pessoal, revejam aí regra de 3, como se calcula a regra de 3, porque é basicamente isso, as relações estequiométricas. É você relacionar variáveis e saber o que é que falta. Então, dado uma reação, você tem que balancear a reação e depois ver o que a questão quer e ver isso. Se ele está pedindo relações mol com mol, massa com massa, quantidade de moléculas por quantidade de moléculas, volume, volume, massa, volume, massa, mol, não sei, você tem que ler a questão e identificar o que ele quer. Mas para isso, vamos para o princípio básico. Exemplo aqui, ó. Temos a reação do gás hidrogênio com gás cloro, produzindo o ácido clorídrico, né? Essa representação aqui, pessoal, é real, tá? O gás hidrogênio ele brilha dessa cor, mas ele é transparente. Só o gás cloro, que a temperatura ambiente ele é verdinho, e o ácido clorídrico ele é meio verdinho mesmo. É tanto que até o água sanitária, né, que é rico em hipoclorito, é verdinho justamente por elemento cloro que está lá dentro. Então, temos que identificar, pessoal, se essa reação está balanceada. Olha só. Sim, outra coisa. Temos que saber a diferença entre átomos. Os átomos, pessoal, ou ele é um cátion ou ele é um ânion. Tá sempre o símbolozinho aqui em cima, mas a sua massa molar é a mesma. E moléculas, como a gente já viu, o número que está aqui embaixo, depois do elemento, me diz a quantidade. Então, se é a molécula de hidrogênio, quer dizer que multiplica por 2, ó, 2H, tá bom? Que a gente já viu lá em cima. Então, relações estequiométricas está como aqui. Essa aqui é uma reação balanceada. Número estequiométrico, pessoal, são os números que eu multiplico as moléculas. Porque veja só, se essa aqui é uma parte da química que é parecida com a matemática, em que um lado tem que ser igual ao do outro, tá bom? Se eu tenho 2, quer dizer que no produto final tem que ter o 2. Então, mais ou menos assim. Então, hidrogênios, ó, esse aqui é o gás hidrogênio e esse aqui é o gás cloro. O número que aparece na frente, ele sempre multiplica os elementos químicos que estão depois. Então, e o número que está aqui embaixo me diz quantas vezes ela existe na molécula. Então, hidrogênio, tem quantos hidrogênios nos reagentes? Aqui, ó, só tenho, nesse caso, 2. Hidrogênio no produto, eu tenho quantos? Na molécula eu tenho 1. Mas, ó, como tenho 2 moléculas, então eu tenho 2 hidrogênios.
Nos reagentes eu tenho quantos cloro? 2. Mas no produto eu tenho quantos? 2 cloro, né? Tem 2 Cl aqui, 2 ácidos, então tenho 2 cloros. Então, numa reação ideal, você pode obter todas essas informações. Mas você não vai fazer isso, você só vai resolver, tem que resolver o que a questão está pedindo. Veja só, quando você balanceia uma reação, tem que ser em termos de massa. Olha só, aqui não tem 2 átomos de hidrogênio, então é 1 vezes H. Aqui não tem 2 átomos de cloro, então aqui é 2 vezes 35, 45. Aqui não tem 2 moléculas de ácido clorídrico, então é 2 vezes 36, 46. Esse 36, 46 é a soma de um cloro mais um hidrogênio para formar isso. Mas como tem 2 dele, por isso que fica 2 vezes 36. Então, massa molar é você saber a massa de cada elemento em função da reação. Então, para não esquecer, lei da conservação da massa é a soma de que os produtos dá igual o dos reagentes. Se eu utilizo 12 gramas com 32 gramas de oxigênio, tem que dar 44. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é a reação ideal. Mas quando você multiplica por 2, tudo fica balanceado por 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em consequência, o que temos? Temos 2C no reagentes, que tenho aqui, ó, 2 vezes C. Lembre-se, CO2 é a molécula CO2. Quando multiplicamos por 2 nos produtos, também temos que ter 2 carbonos dos reagentes. Aqui é a molécula de O2. Você não modifica a molécula, você modifica a quantidade de moléculas, que é o número estequiométrico. Em termos de elementos químicos, aqui tem quantos? Oxigênios. 2 vezes 2 dá 4. E aqui, 2 vezes 2 dá 4. Então, temos 4 bolinhas vermelhas e nos produtos temos 4 bolinhas vermelhas. Então, essa aqui é uma reação da produção de amônia. Ela é uma reação ideal. Quando as reações estão balanceadas, são ideais. O seu rendimento é para ser 100%, tá bom? Então, olha só. Temos 1 mol de hidrogênio, 3 de gás hidrogênio e 2 mols de amônia. Em termos de massa molar, tem que bater, ó. Esse número 6 aqui é porque a gente viu que 1 mol de gás hidrogênio pesa 2. Então, 2 vezes 3, 6. A amônia, quanto é? É a massa molecular da molécula dela, que essa bichinha, vezes 2, que tem que dar 34. E por incrível que pareça, pela lei de Lavoisier, 28 mais 6 dá 34. Então, isso aqui em termos de massa, tá bom? Em termos de massa. O volume já é diferente. Se aqui embaixo tiver escrito G ou V, quer dizer que é gás, em termos de gás. Então, o que é que você faz? Em termos de massa. Agora, quando aqui em cima está G ou V, aqui ó, agora, qual a massa de água em gramas produzidas a partir de 8 gramas de gás hidrogênio reagindo em quantidade suficiente com gás oxigênio? Bom, antemão, nem todas as questões de química serão assim, tá? Ela sempre traz uma reação. Então, primeira coisa, a gente sabe que ele hidrogênio reage com oxigênio produzindo água. Depois a gente equilibra a reação, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ó, como é que a gente faz? No link da aula anterior, eu dei para vocês, daquele questionário de estequiometria, 3 links para você ver como é que se balanceia uma reação. Leiam lá, tá certo? Que o meu foco aqui é ver as relações. Depois que vocês balanceiam, o que é que vocês veem inicialmente é assim, ó. Você vê a quantidade de elementos químicos, inicialmente.
Aqui, ó, a água tem quantos hidrogênios? 2. E o produto tem quantos hidrogênios? 2. Tá certo? Oxigênio, reagentes, temos 2. E aqui a gente só tem 1. A gente só tem 1. E o que é que a gente faz? A gente multiplica. Se aqui tem 2, na verdade, então deve ter aqui também 2 oxigênios dos produtos. Gente, essa multiplicação, esses números que você bota aqui na frente, você compara, você é tipo Sudoku, você vai colocando os números aqui na frente para ver se tudo bate. Como vocês estão vendo que é tudo múltiplo de 2, então se aqui tem 2, o ideal é que essa aqui tenha 2 oxigênios dos produtos. Então, quando eu coloquei o 2 aqui na frente, eu alterei a quantidade de hidrogênio, que ficou 4. Então o que é que eu faço? Eu vou aqui e boto 2 também. Aí ficou 4 hidrogênio e 2 oxigênio. Ficou tudo perfeito, bonitinho e pronto. Isso que é reação de balanceamento. Você compara quantidades de produtos e vai alterando. Ou se aqui tem 2 de reagentes, falta colocar 2 aqui no produto. Você não pode colocar aqui embaixo. Você só pode colocar aqui na frente, ó. Tá? E daí, ó, você monta a relação. Então, se eu tenho 1 mol de oxigênio, né, eu vou comparar com o hidrogênio. E daí eu faço essa relação, um com o outro. Tá ok? Relação massa-volume. Essa reação não está balanceada. Como vocês verem, ó, aqui eu tenho 3 hidrogênios e aqui eu tenho 2. Qual é o menor múltiplo comum entre 2 e 3? É 6. Então eu boto o número 2 aqui na frente e eu boto o número 3 aqui na frente. Aí tudo fica de mesma quantidade. Ó, 2 vezes 3, 6 e 3 vezes 2, 6. E como o nitrogênio, como eu já multiplico por 2, eu já balanceio o nitrogênio. Então, qual é o volume da amônia por gramas que reage com nitrogênio? Então, o que é que eu sei depois de balanceada? Olha, depois de balanceada, eu balanceio, depois eu coloco a relação que eu quero. Tá aqui a bicha todinha, mas eu só quero comparar esse com esse. Então, o que é que eu faço? Relação grama, volume. Como eu já falei para vocês, todas as reações são de 100%. Então, se eu estou utilizando 6 gramas de um, eu vou produzir 44,8 litros. Multiplico por 22,4, por 2, né? Então, se eu utilizo 12 gramas, então eu vou ter quanto de volume? Esse tanto aqui, ó. Faço regra de 3. Você sempre compara o que a questão quer. A questão, o seu trabalho é balancear a reação, depois comparar o que quer e faz a regra de 3. Relação mau volume. De novo. Está aqui a relação desbalanceada. Multiplicou por 2 para ficar tudo balanceado. Depois eu faço o quê? Eu comparo CO2 com C. Comparei aqui, ó, fiz a regra de 3 e... Eu só de onde é que veio esse 44,8? Poxa, isso aqui não é um gás? Então, 22,4 vezes 2 dá quanto? Isso. Eu estou comparando litros por mol. Quantos mols a partir de litros? Então, se eu estou utilizando 2 mol de CO2, então eu utilizo o termo mol de novo. 2. Então, 40, aí eu faço o cruz credo. Rendimento. Rendimento já como eu já disse para vocês, todas as reações são de 100%. Então, ele tem a relação mol, eu tenho a relação de massa e eu tenho a relação, o que eu quero saber, o M. Então, se 132 gramas seria para uma reação em 100% na produção de CO2, se eu obtivesse, se eu obtive, né, na verdade, 118,8 gramas, vai ser o meu rendimento? Aí eu tenho que fazer esse cálculozinho aqui. Grau de pureza, pessoal, não é muito diferente. É grau de pureza, rendimento, reagente limitante, é você saber o que a reação dá para você em 100%, né, como está escrito aqui, e você compara com o valor que a questão oferece. Então, o que é que foi? Para a reação de ser de 100%, ele tem que produzir 56 toneladas.
gramas por toneladas. Então, se em toneladas é para ser quanto? Aí, ó, ele fez a comparação que 56 toneladas está para 100 gramas, então 90% é para ser quanto? É para ser 50,4 toneladas, né? Ele, na verdade, ele quer saber qual o grau de pureza para 90% de pureza. Então, ele viu que com 90% de pureza é para ele produzir 50 toneladas desse material aí. Reagente limitante. É do mesmo jeito. Tem aqui, ó, você balanceia, tem aqui a massa ideal e vê quanto idealmente deveria produzir. Era para produzir 9,8. Então, se a massa deu 10 gramas, então qual foi o excesso? De 0,2 gramas. Na verdade, pessoal, reagente limitante, reagente que falta, é sempre assim. Você balanceia, obtém a massa e obtém o que você quer se fosse 100%. E você subtrai ou faz divisão ou fração. O rendimento é como se você fizesse uma divisão. E a reagente limitante, você faz uma subtração entre uma massa de um ou com outro, ou mol de um e com o outro. Aí você obtém que se tem muito, se tem pouco. E, pessoal, é isso mesmo, tá? Como vocês viram, cálculo estequiométrico é isso. Você tem a reação, vê se obedece à lei da conservação da massa de Lavoisier, se a quantidade de elementos químicos está igual nos reagentes e nos produtos, e daí você monta a regra de 3. Você vê o que a questão quer, transforma em unidades que a questão quer, e depois você faz a regra de 3 para ver se bate o que a questão quer com o que você obteve. Lembrando que toda reação balanceada ela é 100%. Não façam reações que não estejam balanceadas. Aí que está o seu maior erro, tá bom? Muitas questões pegadinhas de Enem têm respostas para reações não balanceadas. Aí você tem que tomar cuidado. É sempre esses os passos. E é isso, pessoal. Obrigado. Esse foi um resumo dos capítulos. E estou por aqui. E sim, tem atividade no final aí, viu? Valeu!